Nesse momento, a gente diz o nosso boa tarde aí para os queridos companheiros de Constantina. E esse trabalho servirá também aqui para o Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, para um trabalho de domingo. Então é uma alegria muito grande para a gente poder estar juntos novamente, mesmo que por essa forma virtual, que possibilita tanto quanto os laços espirituais a nossa aproximação. Então, o nosso objetivo hoje é um trabalho muito simples, por assim dizer, numa temática do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá do capítulo 3º, há muitas moradas na casa do Pai, e especificamente duas mensagens, dois itens, que fazem parte de uma mensagem do Espírito Santo Agostinho sobre os mundos regeneradores. Esse é o tema da nossa reflexão. Muito se comenta que a Terra está num processo de transição planetária da categoria do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nessa época tão marcada pelas redes sociais, como Instagram, Facebook, YouTube e tantas outras, em que as mensagens às vezes se divulgam de uma forma rápida, em vídeos curtos, em textos com pouco conteúdo. Às vezes nós espíritas lemos sobre o mundo de regeneração, que é essa categoria para a qual a Terra está se direcionando nesse processo de transição, e pensamos no mundo de regeneração como se ele fosse um paraíso, como se todos os males da Terra fossem terminar. E às vezes a gente tem uma tendência até de pensar nisso como se fosse algo milagroso, que fosse ocorrer de uma hora para outra, né? Algumas mensagens que nós podemos categorizar como fake news, né? Até trazem datas, será no ano tal a Terra entrará no mundo de regeneração, né? Então, esse texto aqui de Santo Agostinho, no capítulo 3º, ele traz muitos ensinamentos para a gente, muitos elementos de reflexão, para mostrar que não é exatamente assim. Primeiro, que o mundo de regeneração não é o paraíso chegando na Terra, né? É sim um crescimento coletivo para o planeta, será com certeza uma era melhor para todos os espíritos que puderem permanecer reencarnando aqui na Terra nessa nova fase, né? Mas não é ainda a categoria final da evolução do nosso planeta, né? É somente mais um passo muito importante coletivamente, mas com certeza não é o passo final. E segundo, que nós precisamos ter em mente, assim, com muita clareza, que esse processo de transição planetária, ele anda devagarinho, é progressivo, a evolução não acontece aos saltos, nem do ponto de vista individual, nós como espíritos, e muito menos coletivamente, né? Isso acontece devagarinho e, principalmente, isso tem que estar na nossa lembrança, depende muito do esforço de cada um de nós. À medida que nós coletivamente formos nos esforçando e formos crescendo, e dessa maneira conseguindo dar o exemplo para as outras pessoas, fazendo aquele contágio do bem pelos nossos exemplos, a partir da nossa própria mudança para melhor. Esse é um dos caminhos principais pelos quais acontecerá essa chegada tão esperada do mundo de regeneração. Claro que, além disso, tem passos que têm que ser dados coletivamente, e quando nós olhamos do ponto de vista coletivo, a gente vê que a Terra já está nesse processo de crescimento. Vejamos
Estamos hoje em outubro de 2025. Vamos imaginar como que era a vida em Constantina em outubro de 1925, há somente 100 anos atrás. 100 anos atrás não é nada, né? Tem algumas pessoas que vivem 100 anos. A avó da minha esposa, por exemplo, que estava aqui a poucas quadras da onde eu estou, em Sarandi, ela tem 100 anos. Ela nasceu aqui, né, há 100 anos atrás. Mas como era a vida em Sarandi e Constantina há 100 anos atrás? Era muito mais difícil. Nem penicilina para tratar uma infecção existia. Ela só foi surgir no finalzinho da década de 20, né? Esse antibiótico que é tão importante e que fez uma enorme diferença na humanidade. Então era tudo muito mais difícil. Essa nossa região aqui, extremamente inóspita, os primeiros imigrantes tiveram que praticamente construir os primeiros povoamentos enfrentando uma natureza muito árdua, derrubando matos, fazendo picadas, construindo ruas, fazendo as primeiras casas. Então, só com essa comparação muito simples, a gente vê que nós já estamos nesse processo de transição planetária, que ele é um processo muito lento e que ele é um processo caracterizado, às vezes, por essa questão de andar um passo para trás para andar dois para frente, né? Isso aí a gente vê. Eu que trabalho com essa questão de políticas públicas, a gente vê como tem coisas que primeiro precisam, infelizmente, né, parece que andam um pouquinho para trás, para que lá na frente a coisa possa andar dois passos para frente. Do ponto de vista coletivo no mundo, a gente vê isso. Há poucos dias atrás, eu estava lendo sobre um ataque que a Rússia desfechou contra a Ucrânia. E na capital Kiev desencarnou nesse ataque uma adolescentezinha de 12 anos, recém-saída da infância. E vendo esse tipo de coisa, a gente fica pensando que coisa triste ainda precisar uma pessoa inocente, e os adultos que desencarnaram foram 6 ou 8 mortos, né? Todos pessoas inocentes ali, cidadãos civis, entregando a própria vida pela ambição de um ditador. Então, a gente vê que aquela Rússia, que lá nos anos 90, quando tinha caído o Muro de Berlim e tinha desabado todo aquele sistema opressor do totalitarismo socialista, parecia que iria renascer enquanto país. Infelizmente, poucos anos depois, caiu na mão de uma outra opressão, né? E se esses poucos civis faleceram neste ataque, são milhares e milhares, dezenas de milhares, os jovens russos que estão morrendo no campo de batalha na Ucrânia pela ambição de um ditador e de um regime totalitário, por algo assim completamente associado ao egoísmo e ao orgulho, que é querer tomar à força terras pertencentes a um outro país, né? Então a coisa anda. Esse processo evolutivo a gente consegue perceber no seu conjunto quando olhamos de um ponto de vista um pouco mais afastado, né? Mas quando olhamos de perto, ainda vemos essas coisas ainda tão tristes, muito características do mundo de provas e expiações, que ainda é a nossa principal característica, que é uma categoria de mundo marcada ainda pela predominância do mal. Hoje nós vemos já começar a acontecer um equilíbrio, né? Até pelo tipo de reação que nós vemos no mundo a essa guerra tão injusta praticada pela Rússia, a esse genocídio que estava acontecendo lá na faixa de Gaza, né? Genocídio perpetrado não pelo povo judeu, a gente nunca pode pensar assim, né?
mas por um sionismo deturpado de um governo autoritário que se instalou hoje em Israel. Então, são todas questões que nós espíritas precisamos prestar atenção, porque a fé espírita é uma fé raciocinada, o estudo constante é um pressuposto de todo espírita. Todo espírita é convidado a estudar. A literatura espírita é imensa, são centenas e centenas de livros constantemente publicados, né? Tem também os livros clássicos que nós temos que estar sempre estudando, principalmente os 5 livros da codificação espírita escritos por Allan Kardec. E o espírita precisa ser uma pessoa consciente no mundo, consciente do que está acontecendo à sua volta, né? Questões assim muito importantes. Então, o que são os mundos regeneradores? A escada evolutiva dos mundos, ela tem 5 degraus. Isso é estudado lá nas diferentes categorias de mundos habitados. Então, os mundos começam a sua caminhada como mundos primitivos. O segundo degrau é o degrau em que a Terra está, que é de mundo de provas e expiações, onde o mal é ainda muito presente, muito permanente. A terceira categoria para onde o planeta Terra está se dirigindo são os mundos regeneradores ou mundos de regeneração. E depois ainda tem as categorias de mundos superiores e, por fim, a última categoria de mundo habitado, que são os mundos felizes, né? Esse sim, completamente ausente de mal, por assim dizer, né? De mal, com L, mal, como dizia a minha avó, lá naquele português mais correto, e também nos mundos felizes não há os maus, os indivíduos maus com U, né? E como entender como que são os mundos regeneradores? Primeiro, pensando no que são as diferentes categorias de mundos habitados. Esse é outro assunto do outro capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que tem como título uma frase dita por Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas, né? E a gente interpreta, nós espíritas interpretamos essas muitas moradas na casa do pai de 2 maneiras. Primeiro, as diferentes categorias de mundos habitados, nesse conceito de que Deus não criou nada no universo que seja inútil. Ele não criou esses vários astros que nós vemos nos céus numa noite estrelada só para o deleite daquele casal de namorados passeando no jardim e para olhar para cima, não, né? Todo globo ele tem uma função, e mesmo os globos que não têm vida material, como a Terra, né? Enfim, são poucos os planetas do universo que reúnem as condições para terem vida de corpos materiais como a Terra. Muita coisa tem que ter para que isso possa acontecer, né? Todas essas características que a Terra tem, a atmosfera, a distância correta do Sol, para que tenha a temperatura adequada, enfim, a presença de água, a presença de carbono para os corpos orgânicos. São poucos os planetas, o universo que possibilitam uma vida material em corpos pesados como o nosso planeta, né? Mas há outros planetas que são, por assim dizer, de outras dimensões, em outras palavras, outras conformações energéticas que possibilitam a existência de um outro tipo de matéria quintessenciada, como Kardec diz, imperceptível para os nossos 5 sentidos materiais, mas ainda assim matéria, né? O próprio plano espiritual e todas essas colônias e cidades espirituais que André Luiz descreve nas suas obras são compostos de um tipo de matéria imponderável,
por assim dizer, imperceptível para os nossos sentidos materiais, perceptível somente pela mediunidade, né? Mas ainda assim um tipo de matéria. Então, a primeira acepção das muitas moradas na casa do Pai são os diferentes mundos do universo, todos com alguma espécie de vida, mas nem todos uma vida material. Lá no primeiro ano da Revista Espírita de Allan Kardec, que foi o ano de 1858, há alguns números que contêm artigos sobre a vida no planeta Júpiter, né? Mas aí alguma pessoa pode pensar, mas a ciência aqui da Terra diz que Júpiter é um planeta gasoso, não tem como ter vida, não tem como ter vida material como a nossa aqui na Terra, mas tem essa vida de uma outra dimensão, de corpos quintessenciados, mais leves, mais diáfanos, né? Imperceptíveis para os nossos sentidos materiais. E a outra definição das várias moradas da casa do Pai são os diferentes planos espirituais, né? Dentro de um mesmo planeta. Aqui na Terra, por exemplo, a gente sabe que, além da crosta terrestre, que é esse plano material em que nós estamos, existem os planos espirituais, onde estão todas aquelas cidades espirituais, como é a cidade espiritual ou colônia espiritual de nosso lar. Então, para a gente entender como é que é isso, os vários livros, 13 livros da série Nosso Lar, do Espírito André Luiz, são excepcionais para a gente entender, né? E mesmo lá acontece isso, né? Por exemplo, os habitantes espirituais de nosso lar, quando chegam aqui na Terra para nos visitar, com os olhos e ouvidos e mãos físicas, nós não conseguimos percebê-los, né? Somente pela mediunidade. E o André Luiz conta que mesmo lá em nosso lar, quando chega para visitar o nosso lar um habitante das esferas espirituais mais altas da Terra, acontece a mesma coisa, né? Os habitantes de nosso lar não conseguem percebê-los. Então, são muitas nuances nessas várias moradas da casa do Pai. E as melhores obras para entender isso são as obras da série Nosso Lar, de André Luiz. E quem nunca leu o livro Nosso Lar, que é o primeiro livro, foi transformado num filme de muito sucesso, mas o livro é muito mais completo e muito melhor do que o filme. E uma leitura leve, uma leitura suave, maravilhosa e cheia de conhecimento, fica aqui a recomendação. Então, algumas palavras que o espírito Agostinho fala sobre os mundos regeneradores. Ele diz assim, são apenas algumas poucas que nós vamos ler aqui conjuntamente. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, a pessoa ainda está sujeita às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, o ódio que o sufoca. A palavra amor, escrita sobre todas as frontes, uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo as suas leis, né? Então, já é bem diferente da Terra. Se diz que nos mundos regeneradores, novamente, eu vou usar aqui a pronúncia da minha avó e da minha bisavó, que eu conheci, e que desencarnou em 1979, né? É por isso que eu tenho esses cabelinhos brancos aqui na minha fronte. Elas falavam o mal com L e o mal com U. Então, o que se diz é que no mundo
regenerador, ainda existe o mal, mas não existem mais os maus. É uma questão muito interessante para a gente pensar. O mal ainda existe, sim, ele diz aqui. Lá neste mundo, as pessoas ainda estão sujeitas às leis que regem a matéria. Ainda estão sujeitas às provas. Ainda tem o que crescer. O mundo de regeneração não é ainda um mundo superior e nem um mundo feliz. É um mundo de transição, por assim dizer. Mas lá não existem mais os maus, como as pessoas más. E aí a gente pode ficar pensando, mas aqui na Terra hoje está cheio de pessoas más. Nós mesmos acabamos de dar o exemplo dos líderes dessas duas guerras tão odiosas que estão acontecendo agora aqui na Terra, por orgulho de raça, orgulho de nacionalidade. Aqui na Terra ainda está cheio de pessoas más, de maus. Então a gente vai pensar, mas se esses não terão espaço no mundo de regeneração, onde que eles estarão? Aqui está a grande questão, né? O que Jesus disse lá nas bem-aventuranças? As bem-aventuranças, lá do Sermão da Montanha, são 8 frases. Tem uma delas que nos explica isso. Qual delas? Essa a gente deve saber de cor. Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ela é a única das 8 bem-aventuranças em que Jesus se refere à terra e não ao plano espiritual, por assim dizer. Né? O que quer dizer isso? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ele quis dizer que na terra do futuro só haverá aqui espíritos mansos. Espíritos que não são violentos. Espíritos que são pacíficos. Espíritos que resolvem os seus problemas, as suas controvérsias com mansuetude, com paz. Né? Então aí nós temos uma senha para entender. Mas onde que estarão aqueles que não conseguiram se tornar mansos, que são ainda os maus? Serão transladados, conduzidos a outros planetas inferiores à Terra, de provas e expiações. E isso será uma condenação que Deus vai aplicar? Não. Isso é simplesmente lei da física, lei da afinidade. A Terra está melhorando energeticamente, está se elevando espiritualmente. E irão permanecer aqui somente aqueles espíritos que conseguirem sintonizar com a nova Terra, a nova sintonia. Isso tudo num processo muito lento e muito natural. Né? Mas o que cabe a nós espíritas entender é que nós precisamos nos esforçar para sintonizarmos com a nova Terra, né? Para nos tornarmos mansos, para sermos capazes de colocar em prática tudo isso que o Espiritismo nos ensina. E isso é o que estamos convidados a fazer. Né? Sem medo, né? Eu vi gente, tenho visto aí nesses meus 20, quase 30 anos de espiritismo, às vezes surge uma coisa, eu ouvi falar do planeta chupão, o planeta que vai chupar todos os espíritos maus. E aí tinha espírita com medo do planeta chupão, trazendo aqui pro espiritismo certos cacoetes lá da época de outras religiões em que as pessoas tinham medo do inferno. Então não é por aí, né? O que eu costumo pensar é que nós que estamos nesse momento ligados a esse trabalho, uns assistindo presencialmente, outros virtualmente, já estamos tentando fazer a nossa parte, né, para nos melhorarmos e construirmos em nós essa mansuetude. Então,
Com as outras palavrinhas aqui do Espírito Agostinho sobre os mundos regeneradores. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem aí ainda é carne e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Se comparados à Terra, esses mundos são muito felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos em aí viverem, porque é a calma depois da tempestade, a convalescença depois de uma cruel doença. Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos depois de mais uma morte física, né? Então, para nós irmos caminhando para as nossas conclusões, né, nessa breve reflexão, 2 pontos importantes que Santo Agostinho traz aqui, né? Que nos mundos de regeneração ainda há provas a suportar, mas sem as pungentes angústias da expiação. Então, isso aí a gente tem que entender o que são provas e o que são expiações. Por que a Terra era chamada de mundo de provas e expiações? Agora, em transição para mundo regenerador. É bem interessante, né? Então, provas são circunstâncias que nós escolhemos passar antes de reencarnarmos, né? E que nós colocamos em nosso planejamento reencarnatório. É bem como a prova da escola ou da faculdade. É algo que é aplicado para ver se nós realmente aprendemos aquela lição. Isso são as provas aqui na vida, né? Que quando vem para a gente essas circunstâncias, às vezes dolorosas, é para a gente testar se realmente nós conseguimos aprender a paciência, a tolerância, o amor, a compreensão, a empatia, o saber se colocar no lugar do outro. Parente difícil sempre é uma prova e todo mundo tem, né? Pelo menos eu tenho. Acredito que todo mundo que está nos ouvindo também tem. E os valores que as provas vêm testar são sempre valores filhos do amor. Todos esses, filhos do amor e da caridade, né? Todas essas características boas que eu mencionei um pouquinho antes. E a expiação, o que é? Na verdade, a expiação até é uma palavra meio antigona, assim. Né? Uma palavra católica lá da época de Kardec, que tem um pesquisador espírita de São Paulo, chamado Milton Felipe. Eu gosto muito de uma fala dele, que diz que se a codificação fosse feita hoje, Kardec não iria usar a palavra expiação, né, que é uma palavra cinzenta, assim, pesada, muito ligada à dor, a sofrimento, mas que Kardec utilizaria a palavra consequência. Então, a Terra seria mundo de provas e de consequências, né? Então, a expiação ou consequência é algo que vem por algo que nós plantamos lá no passado de errado, quando é uma consequência negativa, né? Ou uma consequência positiva de algo que nós já estamos plantando de bom. Eu sempre costumo dizer que quem está num trabalho desses, espiritual, em Constantina, num sábado à tarde, em Sarandi, num domingo à tardinha, já está vivendo uma consequência boa de uma escolha boa. Porque isso é muito bom, o que nós estamos fazendo. Escolhermos esse caminho de crescimento espiritual que a doutrina espírita nos possibilita. Então, a palavra consequência abarca também as consequências positivas, né? Mas quando vem algo negativo, que não é escolhido, nós podemos pensar aí que se trata de uma expiação que vem pela lei de causa e efeito das escolhas lá do passado.
Então, o mundo regenerador ainda tem provas, ainda tem corpos materiais, porque os espíritos que estão lá ainda têm o que crescer, né? E o outro ponto, para a gente concluir, né, é essa questão aí dos espíritos lá no mundo regenerador conseguirem separar melhor o bem do mal, né? E eu concluo com um exemplo maravilhoso que eu peguei lá do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da FEB TV. O que é da FEB TV? É a TV da Federação Espírita Brasileira, FEB. Então lá eles têm todo o Evangelho segundo o Espiritismo, cada item estudado em programas. Então, quando eu quis falar sobre essa mensagem de Santo Agostinho dos mundos regeneradores, eu fui ouvir o programa deles sobre isso, maravilhoso, né? Então, no Lab, eles fizeram uma comparação entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração, que serve muito para a gente entender uma comparação nossa enquanto espíritas, né? As três fases do espírita como as três fases do planeta Terra. Então, eles comparam aquele espírita que está começando, chegando no espiritismo com o mundo de provas e expiações, né? Como é que é o espírita que está chegando? Ele tem ainda muito o bem misturado com o mal. Ele não separa muito as coisas, né? Às vezes, dentro do centro espírita, ele é um santinho e lá fora, né, ele se comporta bem diferente daquilo que ele prega e aprende dentro do centro espírita. E normalmente ele é uma pessoa assim que tem resposta para tudo. Se ele sai do centro espírita e vê alguém se envolver num acidente de carro, ele já sai dizendo: isso foi porque ele aprontou aquilo, mais aquilo outro, seja nessa ou em outra encarnação, e a lei de causa e efeito está devolvendo, né? Então é uma coisa ainda muito misturada, o bem com o mal, e no mundo de provas e expiações ainda é assim. Quantas pessoas fazem o bem com o mal misturado? Que vão lá e fazem uma caridade e tiram um monte de foto e botam no Instagram e no Facebook para aparecer, desobedecendo aquela norma básica que Jesus ensinou: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Isso ainda acontece muito na Terra, né? Muitas pessoas que praticam o bem, mas com interesse pessoal ainda misturadinho, né? É uma pergunta muito importante lá do Livro dos Espíritos, para quem quiser estudar, a questão 895, né? Que fala do quanto nós temos que olhar para dentro para saber se o que nós estamos fazendo é realmente desinteressado no bem. Porque normalmente aqueles espíritos que fazem de verdade o bem desinteressado são espíritos que ficam muito famosos aqui na Terra, se distinguem muito, como Gandhi, como Martin Luther King, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, mas tudo isso é um processo. Então, a segunda fase do espírita, ela é como o mundo de regeneração. Santo Agostinho disse que lá fica muito mais fácil separar o bem do mal, né? E é o espírita que chega na segunda fase. Ele entra numa profunda meditação. Ele não anda mais por aí dando opinião, julgando os outros, dando explicação para tudo. Não. Ele sabe como Hamlet, aquele funcionário, não, aquele personagem lá de Shakespeare, né, que dizia que há muitos mais mistérios entre o céu e a terra do que pode dizer a sua vã filosofia, que tem muita coisa que nós não sabemos simplesmente. O Espiritismo nos traz ótimos elementos de compreensão, mas ele não explica tudo. Então, esse espírita entra numa profunda fase de olhar para dentro de si mesmo e pensar muito, refletir muito, se autoanalisar o que tem que melhorar e se esforça para melhorar usando esses parâmetros
de caridade que o Espiritismo estuda. Quando olha para alguém lá fora, não julga mais, reflete muito, medita muito para conseguir separar o bem do mal e escolher sempre o bem. Então, esse espírita da segunda fase, ele já está vibrando na fase do mundo de regeneração. E a terceira fase, que seria do mundo superior, do mundo feliz, é quando o espiritismo sai da gente. O que isso quer dizer? Não que a gente deixe de ser espírita, longe disso, mas que ele sai da gente espontaneamente em atos do bem, que é quando a gente automaticamente, espontaneamente, quando chega a oportunidade, a gente automaticamente responde fazendo bem, como fazia Chico Xavier, como fazia Divaldo, como fazia Mahatma Gandhi, lá da Índia, como fazia Irmã Dulce, como fazia Teresa de Calcutá, como fazia Santo Agostinho, autor dessas mensagens. E Santo Agostinho é bem interessante que na vida dele na Terra ela foi caracterizada por essas três fases, né? No comecinho da vida ele era muito material, muito materialista, seguia muitos prazeres da Terra, passou por uma fase de profunda reflexão quando conheceu Jesus e o cristianismo, e no final da sua vida, com esses livros maravilhosos, já como bispo de Hipona, esse homem santo, né, que fazia esse bem automaticamente. Então, meus queridos irmãos, né, era essa a nossa reflexão. E eu vou terminar com as palavras de Santo Agostinho mesmo sobre a beleza dos mundos regeneradores, né? Quando ele diz: contemplai, pois, essa abóboda azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra, né? Então, que Deus nos permita isso. Primeiro, que a gente consiga realmente ajudar a transformar a Terra num mundo de regeneração, nos melhorando e ajudando a melhorar o mundo e as pessoas à nossa volta, principalmente pelo nosso exemplo, a nossa transformação no bem, que a gente mereça seguir na Terra, na nova Terra da regeneração, que sejamos os mansos, bem-aventurados, que possuirão a Terra, como disse Jesus, né? E que, se já estivermos prontos para o mundo de regeneração antes da Terra chegar lá, que, como louvou aqui Santo Agostinho, depois da nossa desencarnação, que Deus nos conduza para um mundo desses, né? Que é um mundo já muito melhor que a Terra. Então, era essa a nossa reflexão. E farei, então, a prece de encerramento para nós, né? Que possamos, nesse momento, fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus e a espiritualidade maior, agradecendo por este momento, por essa oportunidade. Que Deus permita que a gente realmente compreenda e coloque em prática essa mensagem, e que a espiritualidade possa atender a todos nós no que estamos necessitando para a saúde do nosso corpo e do nosso espírito. Nós que estamos presencialmente e virtualmente neste momento na Casa Espírita, e em seus lares, a todos os que receberão e acessarão este material no seu lar. E assim, nesse espírito, muito gratos, damos por encerrado o trabalho desta tarde. Assim seja.